Fala, galerinha, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês. Professor Adriano aqui. Vou dar uma aula sobre bases hoje, tá? Então, as bases, elas são companheiras dos ácidos. Pela definição de Bronze e Lowry, sempre que eu tenho uma base, eu tenho um ácido associado. Você lembra lá? Isso mesmo, mas agora vamos aprender o que é uma base de fato, beleza? O que são as bases? Então, vamos lá, galera. Aqui nós temos o capítulo, nosso capítulo. Vou trabalhar hoje com um capítulo mesmo. Então, vamos lá, ó. Tem que observar o que são as bases. As bases são substâncias que, para nós aqui, possuem OH, certo? Então, substâncias que possuem OH-. Esse OH- que está representado aqui na tela, é chamado de hidroxila, ok? É uma hidroxila. No geral, pessoal, as bases que vocês vão observar sempre na natureza, nas questões, nas questões, sempre vai ser um metal ligado à hidroxila. Aí eu tenho parênteses para fazer para vocês. Que parênteses é esse? É como eu vou descobrir a fórmula de uma base qualquer me baseando nas cargas do metal que está ligado, ok? Não entendi, professor. Olha só, pessoal, lá da aula passada, você lembra que eu falei de inox para você? Falei, por exemplo, que o alumínio tem inox 3+. Falei que os metais alcalinos, no geral, tem inox +1. Perdão, tem inox +1, depois tem inox fixo. Então, aqui é o mesmo caso. Então, eu vou basear nessa carga que eu vou colocar aqui em cima para descobrir a fórmula, ok? Beleza. Agora, ó, para descobrir a fórmula da base como um todo, vou colocar metal, entre parênteses, OH, beleza? E agora, para finalizar, é só aplicar a regrinha do escorregador, ó. Então, a carga que pertence ao metal, eu vou escorregar somente o módulo para fora do parênteses aqui, do OH, ok? A carga que pertence ao OH, que no caso é -1, vai cair para cá, somente o módulo 1, ok? Então, vamos fazer um exemplo, ó. Por exemplo, aqui, ó, Al3+, mais 3OH. Não sei a fórmula desse bendito, mas eu sei que, ó, eu tenho Al3 mais e tem OH menos. O 3 mais vai lá para o OH, certo? O 3, cai o módulo do 3, vai lá para o OH. E o -1 que tem aqui, vai o módulo 1 lá para o AL. Vai ficar a fórmula AlOH3. Beleza? Tranquilo, meu jovem? Uma informação muito útil que a gente tem que falar para vocês é que as bases, elas têm aquele sabor adstringente, ok? Sabor adstringente é aquele sabor de banana verde, sabe? Que fica colando na boca. Então, é justamente isso que é o sabor adstringente presente das bases. Mas, atenção, mais uma vez, como falei para os ácidos. Queridos, você não deve colocar uma base na sua boca para saber se ela é base ou não, porque você pode causar um dano à sua saúde. As bases, elas são altamente corrosivas, principalmente as bases fortes, tá? Pessoal, então, prosseguindo, ó. Agora nós aprendemos o que são bases, nós aprendemos que elas têm uma fórmula geral, metal combinado com OH. Agora nós vamos aprender a classificá-las, certo? Lembrando que classificar, galera, o sentido de classificar, como por exemplo, classificar os seus lápis em coloridos e lápis preto. É uma classificação, é separar em diferentes grupos seguindo algum critério, ok? As bases também, elas são separadas em alguns grupos seguindo alguns critérios. O primeiro critério que a gente vai falar aqui para vocês é o critério do número de hidroxilas, tá? Quando a base tem uma hidroxila na fórmula, ela pode liberar uma hidroxila. Quando ela tem duas hidroxilas e libera essas duas hidroxilas, ela vai ser uma de base, ok? Então, recapitulando, ó, quando a base libera uma hidroxila, ela é uma monobase. Quando ela libera duas hidroxilas, ela é uma dibase.
O exemplo do LO3 aqui, ela tem 3 hidroxilas disponíveis para serem liberadas. Neste caso aqui, ela vai liberar as 3. Então, ela vai ser uma tribase. Beleza? Então, assim por diante. Liberou 4 tetrabase. Beleza? Agora, quanto à força, pessoal, assim como os ácidos, as bases também têm sua força. Beleza? E falando um pouquinho aqui sobre a força e solubilidade. Seguindo a ordem do livro, vou falar primeiro da solubilidade. Para falar sobre base, galera, é muito tranquilo. Por quê? Para falar sobre base, eu vou olhar simplesmente para um cara. E que cara é esse? O metal que está ligado ao H. Ele que vai me dar todas as informações. Se a base é solúvel, se a base é forte, se a base é fraca, ok? Então, peça-chave, analisar o metal que está ligado ao OH. Beleza? Galera, então, ó, por exemplo, bases solúveis. Bases solúveis são aquelas que o metal são aquele metal alcalino, que é aquele primeiro grupo da tabela periódica, certo? Além do grupo amônio, que é NH4+, ok? Esse grupamento aqui é NH4+, beleza? Então, essas bases, elas são bases solúveis, ok? Bases pouco solúveis. As bases pouco solúveis são aquelas bases que têm por metal um metal da segunda coluna, certo? Então, eu pego a tabela periódica, olho lá, segunda coluna. Metais alcalinos terrosos. Metais alcalinos terrosos, base pouco solúvel, ok? Ou fala também parcialmente solúvel, ok? Galera, bases insolúveis. Bases insolúveis são as demais. Olha que legal. Ó, eu vou me preocupar somente com a primeira coluna e a segunda coluna para analisar a solubilidade. Todas as outras, ó, são insolúveis. Beleza? Agora, galera, falando um pouco mais a respeito da questão da solubilidade. Perdão, da força. Falando um pouquinho da força, galera. Ó. A força das bases, elas são relativas também ao metal, ok? Então, para lembrar, aqui é ainda mais fácil ainda. Ó. Eu acho que o livro não fez uma redação muito boa, mas anotem aí. Bases que pertencem o metal A, família 1A, metais alcalinos, e 2A, metais alcalinos terrosos, são bases fortes. Todas as outras são fracas, ok? Todos os outros metais são fracos. Agora, anotem algumas exceções. A principal exceção que vocês devem anotar, na realidade são 2 exceções, é o magnésio e o berílio, que também são bases fracas, apesar do magnésio pertencer à família 2A, certo? E o hidróxido de amônia, que é o NH4OH, certo? Anotem aí, NH4OH. Vou pegar um quadro aqui para... Acho que dá para anotar aqui. Aqui, ó, NH4OH, que também é uma base fraca, beleza? Tranquilo? Lembrando, galera, ó, esse grupo aqui, ó, NH4+, é o grupo amônio. Anotem esse nome, tá? Ele é muito importante. Agora que a gente vai falar um pouquinho mais a respeito das bases, da nomenclatura de base. Galera, então recapitulando o que nós aprendemos até agora. Nós aprendemos que bases são substâncias que têm hidroxila, ok? Elas têm por propriedade serem corrosivas e, além disso, elas têm sabor adstringente. Aprendemos também que elas podem ser classificadas. A primeira classificação que aprendemos foi a respeito ao número de hidroxilas. Quando a base libera uma hidroxila, monobase, 2 hidroxilas, de base, 3 hidroxilas, de base, 4 hidroxilas, tetrabase, ok? E mais de 4 pode colocar uma polibase. Não tem problema nenhum, não. Aprendemos também
a classificá-las como bases fortes e fracas, e, além disso, solúveis e insolúveis. E, para tanto, eu ensinei a vocês que eu devo sempre analisar o quê? O metal que está ligado à base. Qual metal, professor? Justamente esse metal aqui, ó, o M. No caso do AlO3, o alumínio é um metal. O cálcio é um metal. Quer ver mais metal? O estânio é um metal. Certo? O bário, o sódio, o potássio, o césio. Então, nós temos vários metais diferentes. E é este metal que irei analisar a respeito da solubilidade e da força. Ok? Beleza? Agora, galera, vamos falar um pouquinho sobre nomenclatura. Certo? Nomenclatura. Nomenclatura vai ser relevante para nós a respeito principalmente de quê? De classificar as bases, não, perdão, de dar nome a essas bases para poder identificá-las. Por exemplo, para comprar, eu preciso dar nome, não foi AgOH ou NaOH. Eu falo hidróxido de sódio, ou nome comercial, soda cáustica, certo? Que é um produto muito útil para a limpeza. Agora, como é que eu dou nome para a base? Para a base, ó, tranquilinho, tá? A base é o seguinte, ó, eu coloco a palavra hidróxido de o nome do elemento. Por exemplo, ó, aqui o Ag é a prata. O elemento é prata. Então, vai ser hidróxido de prata. Aqui o elemento é o alumínio. Então, vai ser hidróxido de alumínio. Aqui o elemento é zinco. Então, vai ser hidróxido de zinco. Aqui é potássio. Então, vai ser hidróxido de potássio. Ou um nome comercial antigo, potassa cáustica. Agora, um nome que vocês devem lembrar, lembra que eu falei para gravar amônio, que era o NH3+? Escrevi aqui, apaguei, ó, NH3+, NH4+. Então, qual que é o nome dessa base? Hidróxido de amônio. Ok? Anotem isso no livro. Beleza? Só que, galera, alguns elementos possuem mais de um NOx, certo? E como é que eu vou saber esse NOx? Aí eu faço o caminho inverso. Ó. Por exemplo, se eu tenho duas hidroxilas aqui, qual que é o NOx desse ferro? 2+. É como se eu fizesse o escorregador ao contrário. Então, aqui, ó, eu tenho 2, então aqui vai ser 2+. Aqui eu tenho 3, aqui vai ser 3+. Eu tenho 2, aqui vai ser 2+. Aqui eu tenho 4, vai ser 4+. Então, aqui eu consigo deduzir a partir da forma, ok? Pessoal, se você não pegou isso, me dê um toque no zap lá. Beleza, galera. E por que eu tenho que falar isso? Ó? Por exemplo, se eu utilizar a nomenclatura anterior para nome a esses dois carinhas, eu vou chamar isso aqui de quê? Hidróxido de ferro e hidróxido de ferro. Mas eu tenho duas fórmulas diferentes. Logo, são duas coisas diferentes. Então, preciso diferenciar. E como é que eu faço? Seguinte, galera. Eu coloco entre parênteses, eu coloco aqui para nós a informação do NOx. Não era 2 aqui? Eu coloco 2 em romano. Não era 3 aqui? Eu coloco 3 em romano. Não era 2 aqui? Eu coloco chumbo 2 em romano. Ok? Beleza. Uma outra forma de pensar isso é o seguinte, ó. Como eu tenho, no geral, 2 NOx, o maior eu vou chamar de Ico e o menor eu vou chamar de Oso. Calma que vai dar certo. Olha só. Esse aqui era o hidróxido de ferro 2. 2 é menor do que 3, certo? Então, eu vou falar o quê? Hidróxido ferroso. Então, eu mudei somente a terminação, coloquei oso. Ok? Esse carinha aqui é o hidróxido de inox 3, que é o maior. Então, vai ser o hidróxido férrico. Ok? Já o caso do chumbo, alguém pode estranhar e falar assim, por que você colocou plumbo? É porque plumbum. O plumbo é, lá no mesmo caso lá do enxofre, que deriva do nome latino, certo? O nome em latim. Então, vai ser o que, ó? Hidróxido plumboso. E Brunox maior, hidróxido plúmbico. Ok? Galera, eu acho que a aula de hoje já teve informação importante. Vou marcar algumas exercícios para vocês no livro, tá? Depois a gente trabalha aplicações, vão ficar correndo.
treino que vocês aprenderam até agora, vão fazer trabalhar com calma. Eu quero isso bem consolidado na cabeça de vocês, tá? Então, vamos lá, ó. Esse número 1 pode fazer, tá bom? Número 1, façam. Vamos marcar mais um. Número 3. E por enquanto é só, tá? Só para introduzir o assunto bases, bem tranquilinho, bem com calma, para a gente aprender isso bem direitinho, tá bom, galera? Então, a aula de hoje foi sobre bases. Espero que tenha sido uma aula proveitosa. Se ficou qualquer dúvida, galera, possa entrar em contato comigo lá, que eu respondo vocês, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus.